Fala pessoal, Gabriel PC aqui, sou professor de História da Igreja, missionário, e hoje estou aqui para conversar com vocês aí uma coisa bem legal, né, Jari? É isso aí, meu nome é Jari, sou missionário também, e a gente vai falar hoje sobre. Os mártires na história da igreja. Nós fizemos uma tier list, né? Isso. E eu acho que é a primeira tier list que você vai encontrar sobre isso na internet. E essa tier list ficou bem interessante, bem pesada, então Sim. não é para os corações fracos. É. Mas por que a gente resolveu fazer essa tier list, né? Primeiramente, essa questão do martírio é algo que hoje em dia, por mais que a gente ouça falar, às vezes em alguma igreja, em algum lugar, não é algo que a gente saiba a fundo como acontece, né? Porque para nós brasileiros é uma coisa meio distante, né? Se você for Sim, olhar. sim. Eu acho que aqui no Brasil às vezes é uma coisa até meio distante, porque às vezes a gente fica, né, sabendo de histórias, né, mas Sim. são muito de longe, martírios que acontecem, né, que nem aconteceu recentemente lá no Egito, né, em alguns lugares. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é interessante que às vezes as pessoas veem como algo ruim, né, tipo, o Sim. martírio como algo ruim. E o que nós queremos mostrar aqui é que, sim, não é algo bonito, né, no sentido físico, no sentido natural, mas, poxa, é algo admirável no sentido espiritual, né, se você for ver. Sim, a gente até pensando alguns dias atrás na igreja primitiva, né? Na história da igreja, os cristãos naquela época eles consideravam o martírio, o sofrer por Cristo um motivo de glória, né? Na verdade. Sim. Havia muitos cristãos que há relatos de que eles comemoravam o aniversário de martírio de alguém que tipo foi levado ali, né? E eles comemoraram ali o aniversário de martírio dessa pessoa. Então, vamos lá. A gente separou a lista no seguinte, da seguinte maneira, como você pode ver aí, ó, nós temos terrível, seria aquele a parte difícil mesmo, Pior, um o martírio, os mais, piores mesmo, forma de mais ser martirizado. repugnante, o mais difícil. Humilhante, né? Que seria assim algo que pode ser doloroso, mas que também humilha muito a pessoa. Então, muitos cristãos eles eram bem humilhados, né? Na forma que eles morriam. Doloroso, né? Que é algo seria um meio termo, talvez não seja tão humilhante, tão terrível, né? Sim, Mas não deixa de ser mas não doloroso. deixa de ser ruim. Não deixa de ser ruim. Ruim que a gente está falando, tá, gente? É ruim no sentido de dor, no sentido de dor, Sofrimento, né? sofrimento. Mas claro que o martírio, ele é algo, como a gente falou, né? Algo admirável, né? Rápido, que é aquela morte rápida, pode ser violenta, mas às vezes é rápida, a pessoa vai sofrer uma dor, mas é uma dor intensa por pouco tempo. E por fim, misericórdia, que seria a ideia do tiro de misericórdia, por isso desse nome. É. Que Uma seria morte assim, rápida, um tanto indolor. Tipo, pra ela às ser vezes rápida até. demais, não dá tempo, às vezes, do cara sentir uma dor, Exatamente. sofrer, né? Bom, e para cada um desses a gente tem pelo menos, a gente tentou aqui achar pelo menos uma história real aí desse tipo de martírio, né? Existem várias torturas que a gente encontrou, bem terríveis, só que a gente não colocou, pelo menos não nesse vídeo, quem sabe a gente faça, né, uma parte 2 depois, justamente pelo fato de que a gente não encontrou casos de cristãos específicos. A gente até pode ser que alguns cristãos tenham Tenho sofrido essas sofrido. mortes terríveis, mas a gente não encontrou especificamente. Então, a gente vai deixar aí, quem sabe, um segundo vídeo, depois a gente coloca Isso. outros novos se a gente tiver mais dados, né? Então vamos lá começar com o primeiro aqui que a gente separou, que é afogamento. Cara, afogamento foi um martírio, um dos principais aí foi o Clemente de Roma, né? Que foi um Sim. dos pais da igreja. Bom, e Clemente é muito interessante porque ele morreu ali pouco depois ali dos apóstolos, né? E ele conheceu os apóstolos. Ele foi sucessor de Pedro, então ele acaba tendo ali conhecimento, viveu na mesma época apostólica, né? Sim. E ele então é morto afogado, né? Bom, vamos analisar o nível de martírio. O que seria aí, Jariel? Nós temos várias Com certeza não é rápido. categorias. Eu acho que afogamento não chega, não é rápido, né? Eu tô Dá soltando aqui, mas tempo, não é onde eu quero deixar. dá tempo da pessoa sofrer, né, muito ali antes do óbito. Seria talvez então
Eu acho que não chega a ser humilhante porque não é algo que a pessoa vai. Expositor, né? Não expõe ela tanto ao público. E terrível, não sei se seria terrível, assim, eu acho, pensando bem, a pessoa que está se afogando é doloroso, ela Sim. deve sim, só que a partir de um certo momento eu acho que ela vai sugar Ela deve com desmaiar, né? a água, vai entrando nos pulmões, ela desmaia e ela morre, né? E Eu, comparado a outros martírios que a gente outros separou, acho que ainda não não chega chega num nível, no né? terrível. Então eu colocaria como doloroso, né? Então vamos colocar Deixar no aí, doloroso. não é fácil, mas é. É. Outro martírio, vamos falar de apedrejamento. Apedrejamento, cara. Esse tipo de martírio é tão comum assim na época que eram aqueles martírios até às vezes até meio popular, né? Porque Sim. assim, às vezes o cara tava pregando, de repente a multidão se injuriava. Você vê isso acontecendo em alguns momentos na Bíblia com o próprio Estevão, né? Inclusive, o de Estevão foi o primeiro martírio Foi o primeiro. cristão, né? Então, o É, primeiro martírio cristão ele já é um não é um apedrejamento. apedrejamento. É justamente por ser algo muito fácil, né, na época. Tipo, você pedra você tem em todo lugar, né, basicamente. Então eles já puxavam a pessoa para um lugar e já apedrejavam ela. Então é complicado esse tipo de martírio, porque assim, a pessoa não tem muito tempo, né, para De reação, reagir né? e ela é ali já lançada ali no momento de morte de uma hora para noite, assim, de uma hora para outra, assim, né? E eu creio que talvez é, na cultura judaica, né, alguns mandamentos já tinham o apedrejamento como uma justiça, né? Sim. Então talvez E era o que aí? acontecia mais recorrentemente na época, por eles pensarem que estavam fazendo algum tipo de justiça contra os cristãos, né? Até em nome de Deus, às vezes, apedrejar eles por terem blasfemado, né, contra Deus. Com certeza não é rápido, até porque a gente vê casos como, exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele sofreu um apedrejamento e ele não morreu, então, tipo assim, isso mostra Sim, que a pessoa ela pode ser apedrejada e ainda ficar viva por um tempo. Não é algo assim que também vai durar muito tempo, dependendo de onde ela vai sofrer, mas com certeza é doloroso. Você acha que se categorizaria como humilhante o apedrejamento ou eu se acho que não, acho que não chega no ainda humilhante, não não. chega no nível do humilhante, né? Vamos lá, então. Menos ou mais do que afogamento? Mais doloroso? Menos? Aí ficou difícil. Vamos deixar por, Deixa, por aí, vai. deixa Vamos assim, lá. por enquanto. Cara, esse aqui pra mim, esse é pesado. Esse é pesado, que é a pessoa ser arrastada, né? Isso. Arrastada eu já acho bem pesado, por ser algo que a pessoa vai ficar um tempo mesmo sofrendo, tipo, não é uma morte rápida, é bem dolorosa com certeza. O, inclusive foi igual a gente disse, o evangelista Marcos, né? O cara que escreveu o livro de Marcos, né? Conta aí que ele foi arrastado, né? Amarraram uma corda no pescoço dele e arrastaram ele pela cidade de Alexandria até se desfazer, até a carne dele começar a rasgar, né? E aí ele acabou falecendo. Então é um martírio muito doloroso, com certeza. E provavelmente eu acho que já dá pra gente colocar em humilhante, né? Porque Eu acho. é vexatório, né? Ele é arrastado pela cidade toda, né? Expondo ele para Fora as que pessoas, para a população, provavelmente nessa questão de arrastar, ele vai ficar nu ali, as né? roupas, né? Ou semi-nu. Então é uma morte, além de ser muito dolorosa, ela também chega a ser uma morte bem humilhante. Eu só não vou colocar no terrível porque tem umas mais terríveis. Tem piores. Tem pior, gente. Então pra vocês verem assim que ser cristão nessa época não era fácil, né? E é aquela questão, a gente tem que ser muito grato a Deus pelo nosso país nesse sentido, mas não só ser grato, mas também buscar hoje ser um mártir vivo, né? Ser alguém que tem uma vida digna, né? Pelo Evangelho. Sim. Outra forma de morte que a gente encontrou aqui bem pesada é o crânio esmagado, né? Isso conta-se aí que foi acerca do Tiago Menor, né? Tiago Menor ele era considerado na tradição como um irmão de Jesus, né? E ele, em determinado momento, ele foi apedrejado e
espancado e para findar esmagaram o crânio dele com clavas, né? É o que diz na história. Então ele foi um espancamento, mas o que matou ele de fato foi esmagar o crânio com as clavas, né? Vamos. Será que a gente categoriza toda a trajetória dele ou só o final? Acho que só o final. Tá, vamos Isso. categorizar então não um espancamento, Isso. só o final. Cara, o Tem outro final, espancamento na lista? como... Hã? Tem outro espancamento? Tem, né? Tem espancamento na Tem, lista. tem. Então, como final, ele tem a cabeça esmagada. Cara, isso com certeza deve ser uma dor grande, mas acho que é uma dor rápida, né? Rápido, talvez. Aham. Por Acho que esmagar não, o crânio, eu creio que eu ele acho deve que ser rápido. eu acho que não chega ao nível do humilhante, né? Sim. Você acha que seria doloroso ou rápido? É uma dor, com certeza é assim. Eu acho que é rápido, né? E mesmo assim, se pensar mesmo que a pessoa não morra de primeira, ela vai perder a consciência, né? É, Rapidamente. Sim, pode ser né? rápido, talvez. Eu acho que então ficaria Vamos uma. classificar ali no É, rápido. lembrando que aqui ele sofreu muito mais do que isso. Só Sim. que se fosse colocar só o final ali, que foi a parte, o que O motivo matou da ele, morte né? O motivo dele, da né? morte. Exato. Vamos lá. Cruz ao contrário. Nossa, que já é bem punk. Com certeza é humilhante. Vamos já deixar no Já humilhante vamos já e a deixar, gente só talvez a gente define decide se sobe, se é se... terrível ou se É, fica no humilhante. A cruz ao contrário é a história de Pedro. E é muito legal a história de Pedro, porque diz que ele já estava sendo ameaçado, né, ali de morte, né? O Nero já queria prender, né, os líderes cristãos. sim. E ele vai fugir, né? Mas ele foge não porque ele queria fugir, ele foge por insistência dos irmãos. Lembro até um pouco o que acontece com Paulo ali, né? Então há Sim. aquela insistência de que Pedro deixe a cidade para que ele possa ali sobreviver, né? E continuar pregando o evangelho, né? Sim. Porém, é muito interessante que quando ele está saindo da cidade escondido, ele vê Jesus. E ele pergunta, mestre, o que o senhor está fazendo aqui na cidade? E Jesus fala assim, estou indo ser crucificado novamente. Eu estou parafraseando, né? Sim. Mas ele diz que estava indo ser crucificado novamente. E aí ele entende que ele deveria ficar para sofrer o martírio. E aí quando ele vai sofrer o martírio, ele pede para que não seja, né, uma crucificação comum. Ele queria ser crucificado de ponta cabeça. E aí, então, essa é a história, né, por trás desse martírio. E ele queria ser crucificado de ponta cabeça, ele dizia porque ele não era digno, né? De Por não morrer ser como digno. Jesus, de morrer da Exatamente. mesma forma que Jesus. A crucificação por si só já é humilhante, né? Qualquer nível que seja. Agora sim, o quão terrível é a crucificação, né? Eu acho que a crucificação é um dos piores tipos de morte pelo fato do tempo que ela leva. Né? A crucificação ela tendia a levar muitos dias, assim, né? Semana, né? Jesus ele morre teoricamente rápido na cruz, mas é porque ele já passou, ele já foi trucidado antes, né? Foi severamente açoitado. Eles também machucaram muito ele com alguns açoites que cortam a pele, então ele deve ter tido uma perda de sangue muito grande. E fora que também o objetivo era cumprir, né, ali aquele propósito, né? Agora, falando assim de Pedro, é provável que ele tenha ficado pelo menos alguns dias crucificado, né? Porque provavelmente eles não devem ter ferido muito ele É, não sofreu açoite, então ele só foi preso mesmo ali na cruz, crucificados. posto de ponta cabeça. Então assim, ele foi exposto nu, né, ou pelo menos semi-nu, né? Acredite-se que eles ficavam nus mesmo, né, na Sim, cruz, normalmente. normalmente. E a cruz, nem sempre eles pregavam as pessoas, às vezes eles amarravam, né? O que fazia com que a pessoa ficar mais tempo ainda lá, mas eles quebravam às vezes os ossos Pra acelerar, né? Às para vezes. acelerar a morte, né? Só que como ele Cara, não foi, sei. não sei, ele foi crucificado de ponta cabeça, né, cara? Às vezes a pressão do sangue, não sei, às vezes ele desmaia, né? Um tempo. Não sei como é que.
Mas você acha que já colocaria no nível terrível? Ou você acha Eu que vai ter acho algum pior, que. assim? Acho que tem, né? Vamos deixar Mas, como mas talvez eu colocaria, humilhante, porque a crucificação padrão ela já é muito já é ruim, né? muito ruim, né? As coisas que Jesus enfrentou naquela cruz eram muito tensas também, né? Acho que a crucificação é terrível, é terrível. Ai, vamos lá. Qual que é o próximo? Vai dar tão peso falar assim. É a cruz. Cruz normal. Bom, agora é a cruz Então, mesmo, já né? aproveitando que a gente estava falando da cruz ao contrário, né? Próximo martírio, então, é o da crucificação normal, né? Com a cruz Sim, na a cruz posição normal. normal, né? Só que não usando como base a cruz de Jesus. Como a gente falou, Jesus sofreu muito antes, então ele morreu teoricamente rápido na cruz. Sim. Já uma crucificação normal, ele ficaria muito mais tempo ali, né? Uhum. E geralmente também essas pessoas elas eram expostas a, tipo assim, ficar dia e noite ali, né? Humilhadas, né? Então vinham animais, né? Abutres, né? Abutres, enfim, Até davam água pra galera ficar mais tempo, né? Permanecer mais mais tempo. Era tempo. realmente pra sofrer lentamente, uma morte lenta e dolorosa, né? Pro Império Romano talvez fosse o maior nível de tortura, assim, tipo, a pior coisa era você ser crucificado, porque era uma humilhação muito grande. Então, humilhante já é, com certeza, o nível maior, né, de humilhação. Mas a cruz normal, você acha que é pior do que a cruz de ponta cabeça? Ou não dá para equiparar, assim? Eu acho que eu acho que elas ou vão estar no mesmo nível ou ela vai ser pior, eu acho, talvez, porque tudo bem que a de Jesus foi diferente, né? Mas na de Jesus, por exemplo, talvez a posição do ombro, né? Ele deslocou o ombro, né? Com certeza você se apoiar em cima dos seus pés ali era muito difícil, né? Era mais complicado para respirar também, né? Por conta de toda a força que ele fazia. Então, acho que ou no mesmo nível ou até pior, né? Talvez na cruz ao contrário, o Pedro tenha desmaiado, igual a gente falou, né? Vamos deixar, Então, então, acho que ela elas ou no... no mesmo É, nível, vamos deixar como se fosse no mesmo nível. sim. Bom, E inclusive era um tipo de martírio comum na época, né? Dos primeiros dos apóstolos ali, dos primeiros cristãos. Vários dos apóstolos de Jesus ali, os 12, vários deles foram crucificados, né? Outros que caminhavam ali contemporâneos a eles e foram martirizados também foram pela crucificação. Acho que era um dos mais comuns, dos tipos mais comuns de martírio na época. e assim, pensando, né, como esse povo nessa época não tinha muitas coisas, né, e ele sofreu, e como diz Tertuliano, a, o sangue dos mártires é a semente da igreja, e isso é muito forte, porque por mais que havia todas essas torturas, essas perseguições, a igreja ela só crescia e crescia em grande parte do império, né? Sim. Mesmo com todo o sofrimento que era imposto para eles, as ameaças em meio a tudo isso, eles continuavam, né, cara? E eles tinham pouca coisa, né? Eles não tinham muito mais do que a Bíblia, né? O cânon do Novo Testamento estava sendo formado, né? Os apóstolos estavam escrevendo agora. Então o que eles tinham era um anúncio do Evangelho, basicamente, não é? E nós hoje temos a oportunidade de ir mais fundo, até mesmo nas escrituras, pelo menos no sentido de conteúdo, de contexto, de historicidade, né? Que muitos Sim. não tinham na época e às vezes a gente desperdiça. Então é por isso que a gente quer dar uma oportunidade, né, para você que está nos assistindo, uma oportunidade de você ir mais fundo no seu conhecimento. Se você gosta até de coisas como isso que a gente está estudando, sobre história da igreja, né, sobre Bíblia, aprender sobre missões também, né, cara? Sim. As missões é o coração da igreja, é o que faz a igreja pulsar, o que faz a igreja viver. Nós temos aí um convite, né? Sim. Até outras questões, né? Nas escolas que nós temos até aulas de escatologia. Algo da escatologia é a grande tribulação. Né? A grande tribulação é um sofrimento semelhante a esse, talvez com Exatamente. muitas dessas coisas que a gente está vendo aqui hoje. Imagina E, viver o que eles viviam na época de hoje, né? É bem terrível.
bem difícil. Existe um pensamento que talvez a gente não passe pela grande tribulação, mas se for para a gente passar, eu preferiria estar preparado para É bom estar passar, preparado. né? Então, a gente tem um convite, faça um convite para eles, né? Então se prepare, né? Nós temos aí nossa Escola Forja Online. Como você pode ver, esse é o canal da Escola Forja e da Organização Missionária Aliança de Pequenos. E você pode entrar no link que está aí na descrição. Entra, conheça aí nossas aulas, nossa grade. Nós temos muitas aulas novas também para trazer futuramente aí, conteúdos, novos Sim. cursos também. Se inscreva no canal primeiramente, mas também entra aí no link que está na descrição e faz sua matrícula para a escola, um valor bem acessível para você estudar e ir fundo aí no conhecimento de tanto de história da igreja e de tudo isso que a gente está falando. E são muitas aulas lá. Muitas Já aulas, tem são mais de muitas aulas. 120 aulas, cara, mais de 120 aulas. É muito conteúdo e tem conteúdo sobre vários temas, então você vai aprender muita coisa, desde o básico até mesmo o mais avançado. Mas voltando aqui, Jari, vamos lá para o próximo, que é decapitação. Decapitação. Vamos Temos classificar aqui, mais ou menos primeiro? vamos classificar. Eu creio que é É uma rápido. morte rápida, com certeza. Em rápido já dá para pôr, né? Isso. Mas eu acho que a gente pode até, talvez, descer para o nível da misericórdia. Porque é muito rápido, né? Talvez ele não vá sentir dor Eu acho que a decapitação é o tiro de misericórdia daquela época. da época. Tipo, era a forma mais rápida de alguém morrer. Claro, a gente tem várias. Entenda que é diferente degolação de decapitação. Sim. E a gente vai ter aqui, eu acho que um caso de degolação, né? Mas decapitação era quando é tipo guilhotina, né? É Isso. pá! Uma só, A cortou lâmina fora. vem, corta a cabeça, Separa a a pessoa. cabeça do corpo. Ah, mas tem estudos que dizem que a pessoa pode ficar viva, o cérebro fica vivo. Cara, mesmo que fique vivo, não quer dizer que ele vai sentir algo, né? Porque a partir de que a pessoa desmaia, ela desliga. Sim. Então, então acho que isso já não conta. Mas eu acredito que a decapitação Eu acho que talvez pra seja o época tiro talvez de fosse a mais misericórdia, né? rápida possível, assim, na época, né? É. E uma história que a gente tem sobre decapitação de um mártir, né, na história da igreja que foi decapitado, é o Tiago, chamado Maior, né? Ele conta a história que ele estava no caminho para ser decapitado, ele tinha sido julgado já, né? E o acusador dele, ele se arrepende de ter acusado ele, se arrepende daquilo. E vai até ele, pede perdão para ele pelo que ele fez e diz que ele não deveria beber do cálice do martírio sozinho, mas que ele iria beber com ele. Então esse acusador dele, ele se converte naquele momento e ele participa do martírio junto com ele. Ele é decapitado junto com o Tiago ao mesmo tempo. Então é muito legal a história dele também. É um mártir que já gerou um fruto imediato no martírio dele, né? Sim. E também o próprio apóstolo Paulo é decapitado. E o apóstolo Paulo, por que é interessante também, só para reforçar a questão de que a decapitação era o tiro de misericórdia da época. Porque o fato de o apóstolo Paulo ser ali um cidadão romano fez com que ele fosse decapitado. Como assim? Ele poderia ter tido outro tipo de morte. Ele poderia ter tido uma morte de cruz, ele poderia ter tido uma morte mais violenta se ele não fosse alguém respeitado, né, de certa forma. Então, o fato dele ter o título de cidadão romano fez com que até mesmo a morte dele fosse um estilo de morte menos violento, né, para a época, né? Hoje para nós é bem violento, mas para a época seria o tipo de morte menos violento. Então é isso, acho que entraria então no tiro de misericórdia. Falando então da degolação, né? O próximo que a gente vai falar é sobre a degolação, Degolação. né? E falando de degolação, a gente escolheu um caso recente, né? Isso. Um caso recente que é do ISIS, né? Aquele caso que foi transmitido, né? Que fizeram um vídeo. O ISIS transmitiu meio que mundialmente, né? Virou uma notícia mundial sobre isso, né? Sim, foi no Egito, né? Esse caso. Então eles fazem esse vídeo para colocar medo nos cristãos, né? Havia uma grande perseguição. O Egito é um país perseguido. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo sobre as igrejas perseguidas, né, Jari? Também. Sobre os países onde tem igrejas perseguidas, trazendo histórias de hoje, histórias reais.
e esse não deixa de ser uma história recente e real. E o caso aqui, eu fico até muito feliz que hoje o Estado Islâmico está muito fraco, né? Deu uma Sim. queda muito grande, graças a Deus, assim. Eles eram terríveis não só para os cristãos, mas para toda Pra a todo mundo, população, né? né? Eu acho que a degolação, ela é com certeza mais dolorosa do que a decapitação, porque ela tem um corte, né? É Sim. o corte, E não é imediato, né? é, Como a guilhotina, né? Ou a decapitação, né? Não é rápido, né? mas eu colocaria como rápido, porque eu também acho que, apesar de haver uma dor, também é uma dor rápida. Eu acho que é coisa de 5 segundos ou até menos, a pessoa já faleceu, Ah, eu mas eu acho que acredito. depende, cara. Acho que eu colocaria como doloroso. Porque, por exemplo, a decapitação, pra ela acontecendo de uma maneira rápida, ela vai cortar o que? A parte da coluna, né? Que normalmente vai desligar a pessoa, né? Agora, como no caso dessa do ISIS, cara, o pessoal começou pela frente, né? Cortando pela frente e na faca, né? Vai saber o quão afiados estavam essas facas. Então, eu Mas acho que assim, demorou um pouquinho é, mais. mas é uns 5 segundos, assim. Eu acho que você acha que chega no nível de um afogamento ou de um apedrejamento? Eu acho que não, hein? Eu acho que Hum, talvez seria tipo um rápido, mas top um. É, assim, Tipo um rápido pelo top menos um, isso, sim. Acho que é, né? Vamos deixar assim. Aí depois a gente Pode repensa. ser. Bom, eu acho que é isso então, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos fechar aqui, porém vamos fazer a segunda parte, tá? Então fica ligado aí no canal, que semana que vem sai já a segunda parte. E se inscreva se você não se inscreveu, bota um dedo aí nesse like aí, compartilhe aí para os seus amigos. Faça parte da nossa comunidade da Escola Forja, gente. Essa é uma escola de missões, uma escola onde vamos ensinar teologia, história da igreja, tem muita coisa legal, tem muito conteúdo também sobre oração, evangelismo, Vida devocionais, cristã. vida cristã. Então entre aí no nosso canal, dá uma conferida nos conteúdos, tem pregações, conferências, até mesmo alguns documentários aí para você conferir. E tem um preço muito acessível, então não perca a oportunidade. É isso aí. Até a próxima.